Graça e paz. Amém? Graça e paz. Estava falando para o José agora, quando o Rafa estava fazendo a abertura. Nunca fez tanto sentido para mim. O paz seja convosco. Ou graça e paz, ou a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom isso, irmãos. Na escola de missões, no último dia, o Rafa falou sobre isso, né, Rafa? Ou foi no primeiro? Primeiro dia da escola de missões do ano passado. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje que está no livro de 1 João. Nós vamos passear aqui por alguns versículos, irmãos, porque para mim conseguir falar, na verdade eu vou falar menos possível, para que a palavra por si só ela possa falar ou trazer a mensagem esta manhã daquilo que nós precisamos ouvir e entender. A grande questão para mim é que eu fui tomado por um sentimento nesses últimos dias. E geralmente as palavras nascem em mim a partir desses sentimentos. E eu quero dar uma resposta prática, pública, para os irmãos, não de algo que para mim já está completo, mas de algo que eu estou disposto, que eu quero fazer, que eu desejo fazer, e que eu vou gastar os meus dias para fazer. Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, seria uns aos outros. Uns aos outros. Não quero entrar no alelão, mas me apropriar de algumas coisas que nós aprendemos sobre. Mas leiam comigo 1 João, no capítulo 1, somente o versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No capítulo 2, do 1 diante: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar, assim como ele andou. O nosso Jesus, ele é essa régua de medir, ele é esse parâmetro, dentro daquilo que eu quero compartilhar com vocês hoje, e de todos os assuntos que a gente fala, né, que é ministrado aqui, é sempre a partir de Cristo. Versículo 7, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos.
Até aqui tranquilo, irmãos? Vamos mais um pouco? Capítulo 3 agora, do versículo 10 em diante. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que ama ao seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou ao seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si mesmo. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Pula comigo, irmão, para o versículo 23. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Estou acabando. Capítulo 4. Eu acho que João estava levando muito a sério esse assunto, irmãos. Para o apóstolo João, uns aos outros, era um assunto importante. Concordam comigo? Continuamos. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que ele nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele e também nós somos deste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Sabe por que nós amamos, irmão? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Acredito que essa leitura seria o suficiente para transmitir a mensagem que o Senhor confiou.
Se para João isso é importante e é sério, ele gasta parte do seu livro falando disso. E olha que eu nem li João capítulo 17, que é a maior referência também em relação a isso, sobre unidade. Não estou lendo Atos 4, Atos 2, para falar também sobre isso. Quero ganhar um pouco de tempo aqui. Mas João estava entendendo algo que ele aprendeu com o próprio Cristo. E ele estava transmitindo isso a partir da relação que ele teve com o próprio Cristo. E o que o João está trazendo aqui é: me mostra que você permanece em Deus, ame o outro. Me mostra que você conhece a Deus, ame o outro. Me mostra que você não está mais nas trevas, que agora você anda pela luz, ame o outro. Nós, irmãos, somos ruins, e nós só podemos amar porque Ele decidiu nos amar primeiro. Se não fosse o amor dEle nos alcançando, vindo ao nosso encontro, nós não conseguiríamos amar o outro. E Jesus resume os mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, e ao próximo como a ti mesmo. Irmãos, eu acredito que nós precisamos amadurecer nisso. A nossa comunidade, ela tem dado respostas significativas em relação a isso, e eu não estou negligenciando. O que acontece é que nós não podemos nos acomodar diante de tamanha revelação e verdade, porque o amor, a importância do outro para mim, eu preciso enxergar isso de forma diferente, porque a religião, a instituição ensinava que, olha, cada um por si, Deus por todos. Só Deus, confio só em Deus, eu não confio nos homens. Maldito o homem que confia no homem. Usam a Bíblia erroneamente para trazer uma referência para o seu mau comportamento. Mas Jesus, o nosso maior exemplo, aquele que nós devemos seguir os seus passos, andar como Ele andou, escolheu para si 12, Ele não andou sozinho. Ele não quis fazer nada sozinho. Você já parou para pensar, meu irmão, por que o Senhor me deu o outro? Ou por que o Senhor nos deu uns aos outros? Olha para a pessoa que está do seu lado. Se for seu esposo, sua esposa, tente olhar para o outro lado ou para trás de você. Se for parente, olha para ele, mas olha para trás de você também. E começa a perguntar para você agora: por que o Senhor me deu a Roberta? Por que o Senhor me deu o Andrei? Por que o Senhor me deu o Isaías? Por que o Senhor me deu o Júlio, o Regis? Por que o Senhor me deu El Bigodão, Mateus Estocco? Por que o Senhor me deu dois pastores em um, Fábio Regis? Brincadeira, Fábio Régio. Por que o Senhor me deu o Ivan? Por que o Senhor deu a você a mim? Que não é só um corpinho bonito, é muita cuca no lance. Por que, Senhor, o Senhor está nos dando uns aos outros? Essa pergunta precisa ser clara para nós. Porque esse irmão, ele está para nos afiar, está para nos ajudar a voltar para o caminho. Ah, meu Deus,
Irmãos, quando você olhar para o outro e entender Cristo nele e a importância do Cristo que está nele fazer diferença em você, você vai olhar para ele de forma diferente. Você vai desejar estar com ele, vai desejar ouvi-lo. Eu preciso olhar para o meu irmão de forma diferente, sem os meus preconceitos, os meus julgamentos preconcebidos. Olhamos para uma pessoa e pensamos: cara, muito brincalhão. Olhamos e fazemos um julgamento: cara, isso daí não tem nada para acrescentar, só sabe brincar. Ou o outro é muito calado, é muito fechado. O outro é mais ou menos. Ninguém, parece que ninguém se adequa à sua régua, ao seu padrão. Porque um é alegre demais, o outro é triste demais, um é fechado demais, o outro é aberto demais. Não, Henrique? Uns são grandes pra caramba. E parece, irmãos, que a gente começa a olhar para o outro e não entende que não é somente o seu corpo, a sua mente, é o que ele carrega por dentro. A pergunta principal de hoje é: você ama Jesus? Nós só podemos amar Jesus se nós amamos o nosso irmão. E tem um jeito, irmãos, que para mim eu acho que é onde nós estamos pecando, porque eu tenho certeza que você ama todos, e nós amamos todos. Mas o amor, quando ele não é demonstrado, ele fica fraco, frágil. O amor, quando ele não é nutrido, ele vai perdendo as suas forças, as suas raízes. O amor, ele precisa de cuidado. O amor, ele precisa de zelo. O amor, ele precisa de manutenção. O amor, ele precisa de receber vida. Porque, cara, quando eu paro o meu dia para mandar uma mensagem, ou quando eu saio do lugar que eu estou e decido passar na casa de alguém para dizer: eu vim aqui hoje só para te ver, isso faz uma diferença absurda. Quando o nosso irmão não vem no culto, eu não penso que ele é um folgado que está em casa dormindo. Eu penso: será que o meu irmão está precisando de mim? Cara, ele faz falta. Quando eu encontro ele, eu não fico: por que você não foi no culto? Meu irmão, tá tudo bem com você, cara? Eu senti sua falta. Aí se ele foi negligente, a gente afia. Mas primeiro a gente cuida. Porque exortar é cuidar uns dos outros. Eu fui pego, irmãos, porque essa semana eu tive o grande privilégio de estar na mesma casa que o Luiz, a base lá em Porto Velho. E aí um dia pela manhã eu levantei, orei, fiz o meu devocional, tive ali um tempo com Deus. Mais tarde fui para a sala, preparei o tereré, o Luiz chegou, sentou comigo. E ali ele começou, pegou umas 2, 3 Bíblias ali, preparou ali o cantinho dele e começou a orar, começou a ler a Bíblia, começou a compartilhar comigo o que ele estava lendo. E eu falei: cara, eu não sabia que isso era tão importante. Eu não tinha noção do quanto isso era bom. Ouvir alguém que tem um tesouro e arrancar dele, cara. Eu falei: só percebi que isso é importante agora, irmãos. No sentido de dar valor, porque eu sei da importância do irmão. E eu digo mais: não é o ofício do Luiz, é o Luiz. Não é o ofício do Rafa, é o Rafa. Não é o ofício do Andrei, é o Andrei. Nós respeitamos e reconhecemos o ofício uns dos outros e entendemos que o 5 ministério é o presente que Deus dá à igreja. E nós precisamos valorizar isso. Mas antes, vem o meu amigo Andrei, vem o meu amigo Rafa, vem o meu amigo Isaías. Sabe por que me preocupa? Porque a minha relação com o outro pode estar apontando como está a minha relação com Deus.
A minha relação, a forma com que eu me relaciono com o meu irmão, pode ser somente o reflexo da minha relação com Deus. Porque João para mim deixou claro que não tem como eu me relacionar com um e não me relacionar com o outro. Não tem como eu amar a um e não amar o outro. Isso está definido dentro de mim. Como eu vou dizer que eu ouço o Senhor, se quando o irmão vem falar comigo eu não ouço ele, cara? Se quando o irmão vem me instruir, vem me ajudar numa debilidade, numa fragilidade que eu tenho, que eu estou há anos lutando, eu não ouço o irmão e eu vou querer dizer, eu ouço o Senhor? É incoerente, para mim não bate essa conta, ela não fecha. Por que que o Senhor me deu o outro? Por que que o outro é tão importante para mim? Como que eu vou dizer que eu tenho comunhão com Deus, se eu não quero ter comunhão com meu irmão, cara? Se o jeito dele, diferente do seu, cria uma aversão a você. Como eu disse, talvez é alegre demais, talvez fala baixo demais, talvez fala alto demais, talvez ri esquisito, talvez não dá risada das suas piadas, isso te incomoda e você diz, não, eu prefiro não me relacionar com José, porque o José é difícil, irmãos. Amém? Mas nós amamos o José. Sim. Rolou uma lágrima ali na Belle. Como eu vou dizer, irmãos, que eu sirvo a Deus, se eu não quero servir o meu irmão? A gente fala de coisas tão altas, quer falar de coisas tão grandes, e esquece que a pessoa que está do seu lado pode ter o que você precisa, ou você pode ter o que ela precisa. Aí nós falamos, eu quero servir a Deus. Sirva o seu irmão. Eu quero ser grande, seja o menor. Quer ser o primeiro? Sirva. Sirva. É a lição que Jesus nos dá. Não tem atalhos. Enquanto eu não entender a dimensão disso, a profundidade disso, e no dia a dia, na prática, nós nos aperfeiçoarmos no amor, no cuidado, no zelo, no Cristo que há em nós, para que a palavra se cumpra, para que a igreja seja edificada, irmão, nós vamos patinar e patinar e patinar, e podemos perder tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Todas as palavras que o Senhor tem liberado sobre nós. Porque eu lembro da pregação do Ivan. O que chamou a atenção do Ivan quando chegou aqui foi o amor. Vários irmãos eu ouvi esse testemunho já. Que o que chamou a atenção foi o amor. Será que daqui a uns anos, se Paulo ou o nosso apóstolo Luiz escrevesse uma carta para a igreja de Cacoal, ele estaria nos exortando pela falta de amor uns aos outros? Dizendo, vocês perderam o cuidado, o zelo e o amor uns com os outros? Vocês se esqueceram da importância do porquê nós nos reunimos? É porque nós não fazemos nada sozinhos, nós construímos as coisas juntos. O pastor Isaías diz que
agora de manhã, logo depois da intercessão, que ele teve uma visão, né, pastorzão? E ele disse que, sem saber o tema da minha mensagem, eu acredito, né? Porque eu compartilhei com o Rafa, eu acho que o Dani estava perto ontem, enquanto eu falava sobre o sentimento que eu quero compartilhar hoje. Ele disse que viam cabeças que, apesar de pensarem diferentes, se conectavam a outras cabeças. E iam se conectando uma às outras. E aí Atos 4:32 faz sentido para mim. Tinham um só coração e alma. Ah, mas pensavam diferentes. Mas é porque o que é maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como assim mesmo está resolvido. Pensar diferente não é o problema. Ter uma teologia diferente, se não vai contra os princípios, cara, eu preciso compreender que o que você tem, a gente fala muito isso, vai aperfeiçoar o que eu sou, pode mudar a minha história. E é por isso, irmãos, que eu estou aqui essa manhã clamando: vamos amar uns aos outros, vamos cuidar uns dos outros, sermos intencionais. Eclesiastes 4, do 9 ao 12 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mais ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. 27:17 de Provérbios diz: afia-se o ferro com o ferro, assim um homem afia o rosto do seu amigo. Aí o meu guitarra perguntou ontem: se for 2 marretas? Se for 2 marretas, como vai se afiar? Eu falei: é tanto atrito que vai se afiar. Pode demorar, meu irmão, mas se tiver disponibilidade, vai afiar. Se eu quero, se eu desejo, vai afiar, vai aperfeiçoar. Eu vou ser uma pessoa melhor, você vai se tornar alguém melhor. Agora, corremos do atrito, fugimos, não queremos resolver os dilemas. Uma coisa é a Roberta passar por uma dificuldade sozinha, é o Rafa passar por uma tribulação sozinho. Outra coisa é nós passarmos com ele, meu irmão. Uma coisa é eu ter que entrar numa briga sozinho, outra coisa é nós temos que entrar numa briga. Provérbios 17:17 também diz: em todo tempo amo o amigo, e na hora da angústia nasce o irmão. Você quer saber o que é isso? Dê um abraço no irmão que está angustiado. Seja a resposta para ele. Você quer entender isso? Irmãos, eu fui impactado demais essa semana, cara. Porque quando nós estávamos voltando de Porto Velho, a gente recebeu notícia do nosso irmão Siné, que foi descansar no Senhor. E aí nós ficamos ali em Itapuã decidindo se volta para buscar o Luiz, se ele ia vir depois, porque tínhamos entendido, né? E o Luiz quis vir, que era importante ele estar aqui, e ele sai de Porto Velho.
atravessa, irmãos, 500 quilômetros para estar com a família do pastor Josa. É só quem recebe um abraço que sabe, cara. É só quem tem dentro de si a convicção, cara, ele se importa comigo. Ele se preocupa comigo. É que sabe como que isso vai fazer nascer o meu irmão. Não muda nada no cenário, irmãos. Será? Dá um abraço para você ver. Ah, mas não faz tanta diferença. Será? Seja presente, esteja junto. Diga, olha, meu irmão, eu estou com você. Conta comigo. Você não vai passar por isso sozinho. E é lógico que quando eu digo isso, a gente representa a igreja, meu irmão. Só não estou falando de ninguém fazendo isso individualmente. Porque nisso a gente pode pecar e cometer para um outro extremo. Fazemos isso por causa de Cristo e da igreja. Ninguém faz nada aqui em nome dele. Ah, o pastor Fábio foi lá em casa, me visitou e me ajudou num momento muito difícil. Não, foi a igreja que foi lá. É essa a consciência que nós temos. É a igreja representada por ele, mas foi a igreja do Senhor que veio ao meu encontro. Mas quanto mais intencionais nós formos, mais abalado será as estruturas. Isaías 41:6 diz: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Eu me lembro, irmãos, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei da minha adolescência, que nós fomos numa competição em Pimenta Bueno, né? Eu fazia na época uma arte marciais, e nós fomos para uma competição estadual. E aí tinha um menininho, o Juninho, menorzinho da turma. E tinha várias modalidades, tinha luta, tinha abdominal, tinha flexão, tinha os cati, enfim, tinha várias coisas que as pessoas poderiam ali representar, e o Júnior era muito bom em flexão. E aí foi lá para representar a nossa academia nisso. Um menino de 12 anos, pequenininho, cara. Tipo a Duda. Só que com 12 anos. E ele começou, tipo o Arthur, só que ele era um pouquinho mais gordinho. Ele começou a fazer as flexões, ele competindo com pessoas de 17, 18, 22 anos maiores e mais fortes do que ele. E ele começou ali, irmãos, a fazer as flexões e tal, e parou em 100, 150, 200, 300. Quando chegou em 300, ele começou a chorar, porque não aguentava mais. E aí o professor Luiz Antônio chamou toda a galera e falou assim: vamos lá dar uma força pro Juninho, vamos lá dizer para ele que a gente acredita nele. E nós rodeamos ele e começava a bater no chão. Vai, Júnior, vai, você consegue, cara, mais uma, vamos, irmão. Ele chorando, e tá, parecia que tinha começado aquela hora. E foi, vamos, Júnior, não para, cara, não desiste, nós acreditamos em você. Vai, Juninho. 900 flexões aquele menino fez. Bateu o recorde do estado. Ele ia parar em 300, irmãos. Irmãos, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforce-se, meu irmão, tá difícil, mas não para. Parece impossível, não para. Vamos juntos. Eu estou com você, eu acredito em você. Bora vencer. Vamos, não desiste, não para, vamos. Ah, mas eu tô fraco, a minha fé tá abalada, meu irmão. Vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos. Ah, eu não aguento mais, estou pensando em chutar o balde, desistir de tudo. Para.
Você não é assim, você era assim. Daqui para frente vai ser diferente. Vamos fazer isso juntos. Continua. Mais um dia, mais uma hora, mais uma manhã. Eu falo lá para os nossos acolhidos na fundação. Cara, hoje tá assim, acordei doido para ir embora, eu não aguento mais, eu tô na luta, cara. Vence hoje. Não consigo. Eu quero ir embora, cara, vence uma hora. Vence amanhã. Cara, insiste um pouquinho mais, vence a parte da tarde agora, você já venceu amanhã. Meu irmão, dorme e vamos vencer amanhã de novo. Mas não para não desiste. Então, para mim, a importância está em encorajarmos uns aos outros, nos relacionando, aperfeiçoando e sendo aperfeiçoados, cuidando e amando. Eu quero encerrar fazendo algumas perguntas para você, quero que você responda para você mesmo. Como você está se relacionando com seu irmão? O irmão coloca lá um pedido de ajuda. Você é daqueles que esperam outras pessoas responderem para você não ter que se comprometer? Ou nós somos uns aos outros? Porque pode ser qualquer ajuda, irmão. Ontem eu fui lá ajudar o Henrique. Sou ruim em trabalho braçal, meu irmão. Tô com a mão aqui cheia de calo, cheia de bolha. Fiz o que eu consegui. Falei, mano, não dou conta mais, me perdoa. Cheguei no meu limite. Adoraria arrancar tudo aqui. Mas eu não tenho nem saúde para isso. Se tivesse uma galera lá, vai Fabinho, você consegue, vai mais um pouquinho, talvez teria terminado, né? Mas enfim. Mas você é daquele que espera o outro. Sempre, não, alguém vai fazer. Não, alguém... Né, os exemplos das semanas aí, que eu não é dando ponto não, irmãos, é porque a gente vê toda semana, precisa de alguém para nos ajudar no restaurante, de um homem, preciso de um homem, de alguém para buscar os ovos lá na granja, precisa, esperar alguém responder. Vou terceirizar, não, sempre o Ivan vai, sempre o pastor Fábio está indo agora, o André está indo lá de vez em quando, deixa os irmãos, pastor Regis agora já sabe que pode pegar a picape da fundação e ir lá a qualquer hora, Agostinho, enfim, vários irmãos se prontificam aí. Mas vou esperar eles responderem. Eu podendo fazer? Eu podendo fazer? Eu vou perder o privilégio de servir? Qual que é o valor que eu estou dando uns aos outros? Por isso que quando eu penso sobre o valor que tem uns aos outros, eu repito o que eu disse no começo, eu preciso nutrir. Eu preciso nutrir essa relação. Eu preciso falar para o Júnior, cara, você é importante para mim. Estou te mandando uma mensagem agora só para saber como é que você está. Quer saber a importância de uma mensagem? Faça aniversário. Quer saber a diferença dela? Mande mensagem 2 dias depois dizendo, ô irmão, no dia eu esqueci. Não tem problema, pode acontecer. Eu falei pro Ivanzinho sobre isso. Falei, mano, não tive tempo. Vi lá que era seu aniversário, mas hoje eu quero te dar os parabéns. Não foi por pouco caso. Ele conhece o meu coração. Agora tem gente que a gente pode fazer no dia. E a gente deixa, vai procrastinando, fica sem receber a mensagem do irmão que você ama no dia do seu aniversário. Fica sem receber a ligação ou uma mensagem para saber, ô Lara, você postou lá que está pedindo oração e tal, como é que estão as coisas? Como é que a Val está? Como é que você está? Como é que está a sua saúde? Que importância que eu dou? Que valor que eu dou para o outro?
Quando Ele coloca lá que está com dificuldade, que está precisando de ajuda, ou eu terceirizo, ou alguém resolve, glória a Deus por isso, porque a comunidade é ávida, mas eu podia ter feito, e depois eu nem procuro saber se deu certo, se está tudo bem. É esse valor que nós damos para a relação? É essa a importância que o outro tem para mim? Para mim a relação ela demonstra interesse. E aqui eu entro, irmãos, para dizer publicamente que eu preciso ser muito mais interessado, muito mais intencional na minha relação, primeiro com os meus presbíteros, com os meus amigos, com a liderança, com a diaconia. Não estou colocando em ordem de preço e de valor, não. É porque eu sei que eles podem entesourar e me ajudar em áreas por causa da maturidade dele. E eu tenho eles e eu não valorizo como eu deveria valorizar. E quanto você está se esforçando para nutrir essa relação, meu irmão? Qual é o esforço que você faz? Porque não é fácil. Não é fácil lidar com alguém que pensa diferente de você. Mas qual que é o esforço que você faz para nutrir essa relação? Para mostrar a importância que ela tem. Porque, como eu disse no começo, irmãos, o texto era suficientemente claro para mostrar para nós que Deus leva muito a sério essa vida coletiva, o cuidado uns com os outros. Me mostra que você não está nas trevas, que você está permanecendo, que você conheceu o Senhor, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, protegendo uns aos outros. Amém? Rafa, quer falar alguma coisa, meu amigo? Meu Deus, primeiro, compartilhar uma visão que a Suzane teve também ao longo da adoração, que eu acredito que tem correlação com esse momento pós-palavra. Ela compartilhou algo como pessoas da figura do filho pródigo quando chegou em casa e teve as suas vestes trocadas, mas algumas dessas pessoas, me ajuda a ser fiel, não tinham ainda suas vestes trocadas, permaneciam nas mesmas vestes, como que presas em guetos, em ambientes fechados, escuros. Você sentia muita tristeza, né, Su? E a gente vai guardando essas coisas que o Senhor compartilha ao longo do culto, porque elas poderão fazer sentido mais adiante. Para mim fez muito sentido, porque o que Deus trouxe ao coração da Su foi que é um dia de trocarmos as nossas vestes. Foi o que ela falou, essa é a frase. Profeta, eu sinto no meu coração que é um dia de trocarmos as nossas vestes. E eu queria compartilhar, porque eu acho que é dia de trocarmos as vestes. É dia de colocarmos a roupa apropriada para a casa que nos acolheu. É uma investidura propícia. É uma postura adequada. A palavra do pastor Fábio hoje não podia vir em um momento mais propício por uma pessoa mais propícia. É a palavra de um pastor, com um coração de pastor, mas altamente profética. E usando o texto de João, eu estava ali te ouvindo uma mensagem dentro da outra, fala, caraca, porque o texto que você escolheu, mano, para pregar, é o texto do João, do século 1 ainda, mas lá por 85, ele é João velho. Os seus amigos do primeiro colegiado apostólico tinham morrido todos. Era só ele. Haviam novos apóstolos, alguns nem recebiam ele mais em casa. Diótrefes não deixava ele participar de uma reunião. Ele está tão transformado por dentro, que quando se apresenta nas outras epístolas, ele não é mais o apóstolo João, é só o presbítero. Você quer me chamar de João? Só um dentre tantos, o presbítero.
Mas a preocupação do cara é uma só nas 3 cartas: amor, amor, amor. E aí entra a troca das vestes, porque a troca das vestes fala de uma nova postura para um tempo novo. Não tem como retornar para casa usando a roupa antiga, foi o que Deus colocou no coração da Su. Mas caminhando para o encerramento, eu quero fazer, ainda dentro do texto de João, leitura de coisas que me chamaram a atenção, para corroborar com o que Deus usou o Fábio para falar conosco nessa noite, nessa manhã. Na segunda epístola e na terceira, ele termina dizendo assim: ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversarmos de viva voz. Tem me chamado a atenção, Leandro, os detalhes da Bíblia nesse último ano. O sogro de Moisés encontrando ele depois de um tempão. A Bíblia, ao invés de falar do grande assunto que eles conversaram, dos feitos poderosos que tinham acabado de acontecer no Egito, diz que os dois se encontraram. Moisés se ajoelhou, deu um beijo no sogro, o abraçou, e eles perguntaram um para o outro. Olha o que eles perguntaram: como é que você está, cara? O texto diz: perguntaram pelo bem um do outro e entraram na tenda. Aí a revelação desce. Mas os homens que se encontram são amigos. Aleluia! Esses detalhes têm me pego. João diz: eu poderia ter mandado um e-mail, mas eu quero é conversar te olhando. Aleluia! Poderia ter te mandado um WhatsApp. Na pior das hipóteses eu vou te ligar. Mas se der mesmo, eu quero estar com você conversando essas coisas. Porque quando o velho chega, o presbítero ou o ancião, muita coisa já foi repensada da vida. E as que sobram são as que importam. E João descobriu que não dá para amar sem tato. Não dá para amar sem audição. Não dá para amar sem afeição. Irmãos, não dá para amar sem um abraço depois que um tempo que o amigo teve longe. São pequenos gestos que podem mortificar a nossa relação ou reavivá-la. Se a gente se dispor como marido e mulher, por exemplo, a não mais se cumprimentar pela manhã, a não mais se abraçar quando um ou outro for no mercado ou chegar do trabalho, a cada um comer num canto da casa, a nossa relação sobrevive. Mas a gente vai ficar bravo quando um chegar para o outro e dizer: não deu mais para mim, quero separação. Mas eu te amo, a gente responde. É que esse eu te amo está tão esvaziado no meio do nada, que o outro já não acredita. Hoje é dia de trocarmos as vestes. A gente precisa restaurar a gentileza, irmãos, entre nós. O abraço apertado, a empatia. O choro porque o irmão perdeu alguém, ou a alegria porque ganhou alguma coisa. A preocupação de dizer: cara, como é que está aquele tratamento que você vem fazendo? Eu sei que é pro resto da sua vida, mas está indo bem, bicho? Está tomando seu remédio? Mano, estou percebendo que você está com a mão nas costas, está travado. Cara, essa semana foi difícil, Rafa. Cara, posso orar por você, mas tem alguma coisa que eu posso fazer lá na sua casa? Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque senão a gente diz que a gente é uma igreja orgânica, na boca, mas por dentro a gente é igual ao que a gente já condenou. As últimas palavras de João no final da sua primeira me pegaram aqui. Filhinhos, guardai-vos os ídolos. Ele passou a carta inteira falando de amor, para no final dizer: guardem-se dos ídolos. O que ídolos tem a ver com amor? Tudo. Ídolo é o que eu amei no lugar de quem deveria ter recebido tudo. Se eu deixar de amar o Senhor, eu deixo de amar você. Se eu deixar de amar você,
eu deixo de amar o Senhor, mas eu vou estar amando alguma coisa. Não tem salão para todo mundo, mas eu quero me colocar de joelhos nessa manhã. Eu quero fazer um concerto com o Senhor. Eu quero trocar de roupa. Eu quero trocar de roupa, irmãos. Quero sair daqui hoje para comer novilho cevado. Quero celebrar com você, com a nossa casa espiritual, o fato de que o Senhor nos trouxe para um bom lugar. É dia de trocar a roupa da mágoa pela roupa da comunhão. É dia de jogar a veste do rancor pela veste do perdão. Hoje é dia de jogar a roupa da difamação e da murmuração e revestir-se do bem dizer, do abençoar, tirar a roupa da solidão e vestir-se de relação. Se vocês me permitem, meus amigos, vamos fazer isso sem som? Eu acho que o som que o Senhor precisa ouvir é das nossas lágrimas. Vamos nos colocar de joelhos. Nós queremos ter as nossas vestes trocadas. Há algo acontecendo aqui. Nós nos ajoelhamos diante da sua palavra, Senhor. Como Moisés se ajoelhou diante de Jetro quando ele vinha chegando, trazendo de volta a sua história, a sua esposa e seus filhos. Nós beijamos a sua palavra como Moisés beijou a Jetro. Nós trazemos para dentro da tenda a sua palavra como Moisés fez com Jetro. Nós estamos recebendo essa palavra da boca do Senhor pela vida do Fábio, um pastor, um presbítero entre nós. Nós estamos nos arrependendo dos ídolos, Senhor. Nós amamos mais o nosso conforto nesses anos. Nós amamos mais a nossa poupança. Nós amamos mais o nosso sono. Nós amamos mais a nossa folga do que uns aos outros. Nós estamos nos arrependendo, para voltarmos a ser gente simples e gentil, que saúda o irmão que saiu e que voltou em paz, com alegria, que não chama para comer pensando na hora que vai ser chamado de volta, mas porque quer estar junto, porque sente saudade. Nós estamos nos arrependendo, Senhor. Troca as nossas vestes, tira-nos dos lugares de isolamento e tristeza, Senhor. Que o nosso choro seja música aos seus ouvidos, o choro do arrependimento. Que a verdade do nosso amor seja provada e aprovada, Senhor, a partir de hoje. Que o nosso testemunho nessa cidade se transforme em algo muito mais poderoso por causa da verdade dos nossos relacionamentos. Que o nosso serviço ao necessitado se torne muito mais poderoso por causa do amor que existe entre nós, Senhor. Seja no restaurante, na fundação ou em qualquer outra expressão de justiça, que haja uma carga muito maior de autoridade por causa da verdade das nossas relações, Senhor. No dia em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós estávamos inseridos numa família. Nós fazemos esse compromisso de não trocar, Senhor, o aperto e o abraço pela mensagem de WhatsApp. Não. Se é possível, nós escolheremos aquilo que é de fato de maior valor, de maior expressão e de maior afeto. Nós não reduziremos, Senhor, a humanidade das nossas relações, trocando o que é real pelo digital.
O que só dá para fazer com papel e tinta, faremos. Mas se der para esperar e ser de viva voz, nós queremos que seja de viva voz. Perdoa-nos nessa manhã. Perdoa-nos nessa manhã, Senhor. Nós queremos ser sinceros uns com os outros. Verdadeiros santos amáveis. Um povo gentil. Um povo gentil pelo Espírito Santo, que guerreia as guerras do dia a dia, sem perder a pureza de coração. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós trocamos as nossas vestes. Nós colocamos a roupa de casa, para entrar e celebrar em casa a vida em família. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Você volta para o seu lugar rapidinho, só para eu dar uns avisos antes da gente ir embora. Rapidinho. É isso. Se você quiser ficar por aqui, não tem problema, eu vou ser breve. Eu sei que há muitas pessoas que estão entre nós aqui, já vi alguns rostos de pessoas que nos visitam. A gente vai dar um abraço caloroso em você. Tem paciência com a gente, ainda é cedo, vai ser 11. Mas a gente não podia deixar uma palavra como essa sem uma resposta. Não tenha vergonha, não tenha medo, nem sequer se constranja em amar. Ame, irmão. Se você está sentindo saudade, não faça conta, expresse saudade. A beleza do texto de João está em afirmar o amor, mas há algo que João também afirma muito: Jesus Cristo veio em carne. Isso para a nossa espiritualidade tem grande sentido. Jesus não era um espírito ambulante falando coisas em nome de Deus. Jesus tinha mãos que apalpam, olhos que veem, ouvidos que ouvem, boca que beija, como os ídolos do passado não tinham. Jesus era gente em meio a gente. E ser cristão é ser gente no máximo estágio, do jeito que fomos criados para ser. Não perca a gentileza.